E aí galera, tudo bem? Olá a todos, eu estou ajeitando aqui agora, primeiro ajeitando aqui, acabei de gerar o link também, vou estar enviando para o pessoal pelo WhatsApp hoje, mais uma live. Eu estava fazendo aqui umas contas, a 12ª live em menos de um mês, né? 12ª live em menos de um mês. Então a gente tá vivendo, né, essa coisa do coronavírus, essa correria toda, mas nós estamos produzindo, né? Podemos dizer que não. E hoje eu vou receber aqui uma pessoa que para mim é muito especial, porque é alguém que eu tenho uma admiração muito grande, conheço há muito tempo e tive a oportunidade de conhecer seu caráter, a maneira como as coisas funcionam e trabalham. Eu vou convidá-la aqui agora, já entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Tá aqui agora. Já tá aguardando aí. Oi, Fala, Samuel. Simone! Oi, E gente. aí? Tudo bem? Tudo bom, Samuel? Adoro, adoro esse teu cenário aí, eu adoro. Eu estava aqui ouvindo você falar. Para mim também é um grande prazer ter você como amigo. Eu conheci você, eu posso dizer que eu tinha meus 20 e poucos aninhos. A gente tem quase a mesma idade. Eu sou um pouquinho mais velha. É, não E sei, acho que não. eu falei, esse garoto, rapaz, esse garoto vai longe, porque você tinha umas ideias assim que já eram à frente do seu mundo, sabe? E eu falava assim, esse menino vai longe. Filho de um pastor, de uma pastora. E foi assim que eu conheci o Samuel, Miguel Pereira, morando em Miguel Pereira. Eu te conheço há uns 20 Verdade. anos, né, Samuel? Eu lembro que eu vendi anúncio com você, não sei nem se você lembra disso, em 2001. Caramba, Samuel. Eu lembro, eu lembro que o seu pai, ele anunciava a igreja dele no nosso jornal. Ele foi uma das pessoas que confiou muito no nosso início e foi uma pessoa que me ajudou muito. Sim, sim, eu lembro muito meu pai indo levar matéria para você. Eu lembro de uma entrevista, eu lembro disso que fosse hoje, Simone. Como é que são as coisas? Eu lembro de uma entrevista que você fez com ele na rádio. Sim, sim, eu E tinha, eu eu lembro, tinha um programa de rádio chamado e a gente estava Renascer, mudando. Isso mesmo. E a gente estava na mudando antiga, para a cidade naquele momento. na antiga Rádio Tropical. Tinha uma audiência, Samuel, era o maior barato. Eu falava assim, o programa Renascer já está no ar. E eu tinha uma audiência grande, principalmente na Praça da Ponte. Eu me esqueci o nome dela. Essa senhora me ligava todos os dias, pontualmente, 6h30 da tarde. A Rádio Tropical me salvou uma vez que eu perdi uma carteira minha, um Uhum, documento, naquele campo da Vila Suíça. uhum. E eu perdi, não sabia, eu tinha que ir levar um documento em Volta Redonda, não tinha. Aí um dia me ligaram da rádio, falaram, tem uma carteira aqui, Samuel Marcos, é você? Eu falei, sou eu, vem aqui buscar. Eu lembro se fosse hoje. E quando eu entrei na rádio daquela vez, eu lembrei de você. Eu tava lembrando disso hoje, quando eu passei na porta da rádio. Que Passei ali e falei, interessante, gente, né? eu lembro também de uma vez levando matéria com uma foto para você escanear, para botar no jornal, aqui onde Olha a era o Vilma escritório. Viseu aí, ó. Vilma tá comigo em todas, ó. Adoro, E adoro. uma viseu. Ó, Ó, não mandar um abraço seria pro deputado nada Paulo sem Ramos, Vilma que tá aí. Viseu, tá? Foi minha diretora. Ela me dava cada, Vilma Viseu. cada pescoção. Nem te falo. Tomava. Minha prima Mary Ó, o Calazans deputado também tá aqui. Nossa, que também entrou. barato, minha prima Ó, querida. Os últimos deputado Paulo Calazans, Ramos tá com a viu? gente. Somos os últimos. Somos pouquíssimos Os agora. últimos. Somos poucos agora, mas nós nos amamos muito. E eu convidei ela para essa live hoje e ela está aqui. A mãe dela também me ajudou pra caramba na vida. Nossa mãe, não posso esquecer da minha tia, que eu amava de paixão. Amo até hoje, né? Porque as pessoas que se vão, elas permanecem vivas no nosso coração, né, Samuel? Sim, sim, sim. Não tenha dúvida. Eu Boa quero aproveitar noite, também, ó. Vilma. Que pecado. Pecado nada. Você judiava, tá? Você judiava. Aqui vai ser um bate-papo, tu vai ver como é que o couro vai comer no teu lombo hoje. Tá achando o quê? Tá achando que, ó, vou mandar aqui um beijo especial pra minha filha que tá vendo, a Bia. Oi, Bia. Mandou um oi aqui. Oi, Bia. Ó, o Thales lá de Vassouras, Ô, Thales. parceiraço. Tudo bom, Baixista Thales? bom. Baixista bom, Simone. É.
É, e gosta de música também. O cara é bom. O cara é gente boa Eu, demais. sou- eu, Simone, eu toco percussão, né? exatamente. Eu ia falar isso agora. Eu toco percussão. Eu tava aprendendo a tocar bateria, mas aí eu saí, não me desinteressei, mas eu vou voltar depois da pandemia. Porque eu vou fazer igual aquele vídeo que eu te falei, sabe qual é? Eu sei, eu sei. Deixa eu te Hoje falar eu uma coisa sou a sua importante. entrevistada, Samuel. Pergunte o que É, você exatamente. quiser. Assim, eu quero usar e abusar, porque eu sei que você tem história, tem opinião. Você é uma das pessoas que eu me identifico muito em muitos processos, porque você tem as suas opiniões, sabe? Sim. Você não deixa de falar o que acredita e não deixa ao mesmo tempo de ser a pessoa que você é. E isso é muito importante. Tem pessoas que não entendem isso. Não, Daniel até porque eu não tenho. Cavalcante, você desculpa, mas eu Olha tenho que ele, dar chegou meus aí, ó. beijos aí, porque eu amo. E realmente, Vilma, você foi uma pessoa de suma importância na minha vida, porque se eu sei o que sei hoje, eu agradeço muito a você. Ao Ivan Tadeu, meu primo, também puxava minha orelha é até um pouquinho grande, porque ele puxou muito. Ô, Simone, o que te fez trabalhar com comunicação? O Bom, que te levou a isso? então, Samuel, eu perdi meu pai aos 8 anos de idade, a minha mãe tinha 33 anos e eu tinha uma irmã de 4 anos de idade. Então, eu me lembro que eu tinha que. A gente passava por muitas dificuldades, né? Não era uma época fácil. E eu tinha que ir para a casa da minha tia Neumar, que é mãe do Ivan Tadeu, né? Que todo mundo conhece, que é pai do Diego, do Assad, do Juninho, que é o Ivan Tadeu Júnior. E o que acontece? Eu ficava na casa da minha tia durante o dia para almoçar lá, né? Para ter menos despesa na casa da minha mãe. E a minha tia gosta muito de mim, minha segunda mãe. Psicólogo Juliano. Oi, psicólogo! Um beijo, meu amigo. Aí, E aí o que aconteceu? Minha tia pedia para eu comprar pão todo dia à tarde. Aí eu pegava o dinheiro do pão, passava na banca do Tuninho e comprava o gibi. Aí eu começava a ler. Aí eu ficava ali perdendo tempo lendo. Aí eu via assim, dava a hora do relógio, corria na padaria do seu Adilino, que eu mando um grande abraço para a Luísa, para as filhas, para a Marcela, para o seu Adilino. E o seu Adilino era um amigo muito grande do meu pai. Então ele via que eu gostava de ler e eu chegava lá sem dinheiro para comprar o pão e o presunto da minha tia. Neumar, imagina chegar em casa com gibi sem pão e presunto. Aí o seu Adilino me não dava o rola. pão e me dava o presunto. E com isso, eu comecei a montar uma biblioteca na minha casa, de gibi. Depois eu passei, até por incentivo também da Vilma, a ler. Eu gostava muito de ler. Tinha uma professora muito boa de português na antiga Típica, e ela dava aqueles livros de Meu Pé de Laranja Lima, da editora Luz, se eu não me engano. Então eu comecei a trocar o gibi por esses livros. E, Samuel, o primeiro livro que eu li, que eu me interessei demais por leitura, foi Síbio. Ela tinha 15 personalidades diferentes. Eu tinha uns 12, 13 anos na época quando eu li Síbio. Eu ganhei de uma professora de educação física. E daí, por diante, eu comecei a ler Machado de Assis, comecei a ler grandes clássicos da literatura brasileira. Eu sou uma autodidata, eu me vejo como uma autodidata nesse campo. Depois disso, comecei a ler coisas em espanhol também, que foi aí que eu aprendi a falar espanhol. E entrei para uma aula de italiano, comecei a aprender italiano. E aí comecei a trabalhar também para ajudar em casa, e o meu tempo ficou um pouco mais curto. Eu não terminei o curso de italiano, porque não tinha dinheiro. Fazia por apostila, que naquela época tinha umas apostilas doidas que a gente recebia em casa. Aí eu comecei a vender empadinha na feira, caldo de cana, moía com o seu Nelson. Um abraço para o seu Nelson também. Ao nosso deputado Ó, aí, mandar um abraço, nosso te deputado, Paulo interrompeu. Ramos. Deputado Paulo Ramos está conosco aí. Admiro muito o senhor, doutor. Então, o que acontece? Eu comecei a ajudar em casa e continuava. Aí eu já comecei a depois trabalhar na sapataria Leão, do Caú, do falecido Caú. E Sim. aí, um dia, me passa o Zezé da Floresta e viu potencial em mim. Aí ele falou assim, o dia que você quiser realmente colocar para fora quem você vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com o Zezé da Floresta. Chegava a ganhar R$ 40 por mês. Desses R$ 40, eu me lembro muito bem do nosso ex-deputado federal,
Laprovita Vieira, que começou a ver potencial. Eu comecei a montar 4 páginas gospel, porque eu sou cristã desde 2000 e... Sou cristã há 23 anos. E graças a Deus por isso. Não pertenço à denominação hoje, a nenhuma denominação. Eu me considero minha pastora Joyce Meia, porque ficou muito difícil frequentar igrejas evangélicas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto também. E o que aconteceu? Trabalhando com o Zezé, eu comecei a gostar de ler, e eu tinha uma tendência muito forte a vender, a gostar de vender também. Então, eu montei de meia página para 4 páginas, de 4 a gente foi para 8, e aí eu comecei a pensar em montar um jornal. E comecei a pensar nisso, mas não deu tempo. Entrou uma crise muito forte, o Zezé não pôde manter mais as minhas páginas no jornal dele, e eu fui trabalhar no Tribuna do Interior, do Marlos França, o meu amigo Marlos França. E aí eu e a Lena Bencardino, não sei se você lembra dela, uma loira, muito chique, Olhos de Lince, lembra desse jornal? Ela começou a trabalhar também no Tribuna, eu trabalhava com a Lena, e um dia a gente se desentendeu. Eu hoje sou muito amiga da Lena, mas eu com uma personalidade muito forte, a Lena também. A gente acabou se desentendendo. E entre a escolha do Marlon, entre ter uma diretora, né, do jornal aqui, entre eu e ela, ele falou para mim: Simone, sinto muito. Aí eu me lembro de ter dito no portão para ele: amigo, não sinta, porque tudo vem de Deus e tem sua hora certa. E você vai ouvir muito falar do meu nome. E aí o que aconteceu, Samuel? Eu montei o Jornal Renascer e eu não tinha nome para dar para o jornal. E eu estava na Igreja Presbiteriana de Portela na época. Eu sei que eu cochilei no culto. E quando eu acordei, eu já estava com o nome do jornal na cabeça. E Deus falou assim para mim: se eu estou mandando você fazer, você vai e faz, porque eu vou sustentar você. Eu simplesmente fui até o Carlos Celino, que é um grande amigo, e é o Maninho, que é o filho dele, que também agradeço muito. E a gente começou, eu não sabia nem digitar. Era na máquina, não tinha máquina elétrica não, tá? Era máquina normal, depois passou para máquina elétrica. E aí o Maninho começou a me dar uma força. Ele fazia o jornal, eu fazia as matérias. Eu já tinha um computadorzinho quadrado, aí começou, já vinha aquela época do computador, que eu troquei uma moto por um telefone celular, o telefone celular por um computador, e aí eu comecei a aprender a digitar. Eu nunca fiz um curso de digitação na vida. Aí eu comecei a montar o Renascer. 2 anos ou 3 anos depois, eu me vi na necessidade de estar cursando uma faculdade. Eu falei, bom, já que eu estou nessa área, eu vou fazer comunicação social. Na época não existia essa coisa de publicidade e marketing, jornalismo. Você cursava comunicação social e você depois se especializava em alguma área. E eu me especializei em política, porque eu gostava muito de política. Então, eu me tornei uma jornalista voltada para a política. Depois, eu fiz uma especialização em educação. E depois, eu fui fazer marketing na Estácio. Eu me formei também em marketing tem 5 anos. Eu não quis parar de estudar. O que aconteceu? Se essa pandemia não atrasar, você vai ser meu padrinho aí, já está convidado de formatura. Foi assim que começou. Olha, e é legal a gente analisar tudo isso, porque assim, você foi falando e eu fui pensando nas coisas através do tempo, que uma parte disso eu acompanhei o sentido do jornal. Olha o Leno, eu lembro de você na nossa live, Leno, o Leno, terapeuta predileto. Vou dizer uma coisa para vocês desse menino. Ele desempena qualquer um, hein? Tirador de qualquer pessoa. Vai por mim. Esse cara é bom. Eu ligo para ele, do Rio para pedir um milagre. Eu ligo para ele do Rio para pedir as miligramas certas. Ele é o bicho. Ele é bom, ele é bom. Mas esse cara me botou para andar, me desempenou inteirinha. E é gente boa demais. Muito. Eu estava lembrando aqui do evento que nós fizemos em 2004. Não, desculpa, 2005. A igreja fez aqui em Pati. E você estava na cobertura. Até botamos a logo do Renascer no ingressozinho. Você deu um apoio de divulgação e tudo mais. Lembro. E é muito interessante isso. Porque quando você falou de gosto de política e tudo mais, eu queria te fazer... Eu quero te fazer muita pergunta. Que as pessoas entendam o seguinte: olha, essa live de hoje é mais do que especial. Se tiver que renovar o tempo, a gente renova, eu mando o link de novo aqui, não tem problema nenhum. Você gosta de política? Zanor! Ih, o nosso ator aí, Zanor.
Zanoro é um grande ator, hein? Sim, Agora é sim. pastor, né, Zanoro? Olha, pastor. Foi um ator aí da Como é que você está vendo a Malhação. política? Zanoro é meu amigo de, Como é que você está vendo quando eu comecei com o jornal. como é que você está vendo esse momento atual, Simone? Eu digo vendo, não é a visão da jornalista em si, agora é a opinião da Simone. Como é que a Simone vê esse momento de divisão nacional e, ao mesmo tempo, um momento tão sério como é a pandemia? Eu estou falando de cenário nacional, tá? Deixar isso bem claro para as pessoas. Simone tem opinião, gente. E eu concordo com muita coisa. Você não consegue imaginar o tamanho. Obrigada. Essa divisão tem feito muito mal a todos nós. E como é que você vê isso? E como estudante de psicologia também, que está 80% psicóloga, está no oitavo período, né? Oitavo, vou passar para o oitavo agora, nesse segundo semestre. Como é que você vê esse momento e o que você vislumbra para o que ainda vai vir pela frente? O que você acha que a gente tem para presenciar? Samuel, você quer saber a minha opinião real? Real mesmo? Vamos lá. Eu vejo o seguinte, eu não vejo mais a bandeira do Brasil. Eu vejo duas bandeiras, Bolsonaro e Lula. As pessoas pararam de lutar pelo Brasil e passaram a lutar por pessoas. Bolsonaro virou um mito e o Lula virou um outro mito. Então o Brasil ele ficou dividido entre duas pessoas. Se você hoje comenta mal do Bolsonaro na internet, fala uma coisa que ele fez ou que deixou de fazer, ou fala bem, vem uma rajada de bomba em cima de você, falando que você não deveria ter falado do Bolsonaro. Se você fala bem, vem um lulista e fala que você falou bem. Aí arrebenta com você. Se você fala mal, aí vem um outro e fala mal que você falou mal. Então, você não vê mais um partido nacionalista. Você não tem mais pessoas nacionalistas. Você tem pessoas que se dividiram por uma pessoa ou outra. Ainda vem gente que ainda me fala assim, não, o Bolsonaro foi eleito por Deus. Toda autoridade ela é eleita por Deus, porque é permitida por ele. Então, veja bem, eu não acredito nesse negócio de você falar assim, ele está ali porque Deus mandou. Não, quem votou foi a gente. Deus não mandou nada. Deus nem queria governante sobre a terra. Ele era o nosso governante. Então, eu acho o seguinte, nós temos hoje um país dividido e isso é muito perigoso. Por quê? Porque você não pode mais expressar opinião, você tem o ódio estampado em todos os lugares que você vai. Se você sai e você fala da sua opinião política, você diz que você é Lula ou você é Bolsonaro, o nego te bate. Se ele não for Bolsonaro como você, eles te arrebentam, tá arriscado te agredir fisicamente. Verbalmente, eles vão te agredir de qualquer jeito. E a mesma coisa do outro lado. Então você não pode mais ter uma opinião política. Acabou aquela coisa de você ter a livre expressão. E isso é que tem que voltar a ter. Não importa se você é Bolsonaro, não importa se você é Lula. Você tem que ser Brasil e torcer para que o Brasil dê certo. Compreende? Agora, você divergir de uma opinião do Bolsonaro ou dizer que ele não falou no momento certo ou fez uma coisa errada, isso não quer dizer que você quer que o Brasil se dê mal, que você quer que o Bolsonaro morra ou coisa parecida. Entendeu? Eu acho e nem que o Brasil significa que você é um lulista, por exemplo. Oi? E nem você é lulista. E não significa que você é uma lulista. Eu não sou lulista. A verdade é que eu não sou lulista e nem sou bolsonarista. Eu sou brasileira. E tenho orgulho de dizer isso, entendeu? Tenho orgulho de dizer. E quero para o meu país o melhor. Eu quero que o meu país cresça. Mas não é só um Bolsonaro que é o honesto no país. Temos outros políticos honestos também. Então nós temos que saber, em primeiro lugar, em quem votar e depois saber como cobrar. Não adianta colocar o cara lá e depois falar assim, tudo que ele fala, você fala assim, ele tá certo. Certo escambau, meu irmão. Ele tá errado e você tem que ter opinião para falar que ele tá errado. Ou você se tornou um boi que foi amarrado e tá puxando uma cangaça? Há um tempo atrás eu ouvi uma coisa de uma pessoa que não tem moral para falar isso, mas o que ela falou tem, que é o quê? A questão da independência política e de autocrítica. Sim, claro. A independência, acima de tudo, senso crítico. Eu acho que eu levantei essa bola, porque também queria falar uma coisa. Eu tô aqui procurando uma frase que vai se encaixar muito bem o que você me pediu. Mas vamos falando. Tá. Que eu não, beleza. Eu sabia que você ia levantar a bola, porque já tenho lido algumas coisas que tem escrito, e eu queria falar uma coisa seguinte: a gente tem que superar, de uma vez por todas, o lulopetismo. A gente tem que superar, de uma vez por todas, essa divisão nacional entre uma direita e uma esquerda, que de fato acabam não propondo nada, porque o que eles querem é que você fique amarrado num tronco dizendo que tá ok,
É isso Esse aí. stalker é pros dois lados. É É isso pros aí. dois lados. Tô falando Mas o stalker com brasileiro tem essa relação ao mania. stalker. O brasileiro tem essa Sim, mania. essa necessidade antropológica de criar um herói. Porque, na É, verdade, quando você cria um herói e deposita sobre ele os anseios de que ele resolva tudo sozinho, na verdade, no subconsciente, você está jogando a ele a responsabilidade que é que é sua. sua. Não digo sua, no nosso, do É modo geral. nossa, Mas quando eu né? depositando, Nossa. Quando eu falo sua quando também, depositando eu tudo digo numa de pessoa todos só, nós, entendeu? sim, e aí quando depositando tudo num mito ou num herói nacional, é como se nós estivéssemos livres para não precisar pensar ou não precisar fazer o que precisa ser feito. E o que precisa Exatamente. ser feito? É criticar quando precisa criticar, analisar com senso crítico. Olha, eu votei, mas está errado. Eu lembro muito bem, por exemplo, e vou dar um exemplo aqui para você, eu posso fazer isso com muita tranquilidade. Em 2014, já tínhamos uma divisão muito forte naquela eleição, que foi o Dilma versus Aécio. Eu votei na Dilma. Uhum. Em outubro, ela muda toda a regra do PIS/PASEP, Eu lembro dando disso uma, perfeitamente. dando uma facada no bolo eleitoral que a reelegeu o presidente. Uma medida impopular que lá na frente qualquer analista político já vai começar a ver que é um erro grandioso, que levou até onde as coisas levaram. Claro que a ESA Sim. também ajudou, cenário político, mas eu estava lá criticando com muita tranquilidade o seguinte: olha, eu tenho que ter liberdade de ser crítico para dizer o que está errado. Eu não sou o gado dela. Claro. Qual é a grande jogada de hoje? É que ou eu gosto da Simone ou eu não gosto? Não, não é isso. Ou eu gosto do Samuel, das ideias dele. Eu não posso ser um bolsonarista porque eu defendi o Lula ou porque eu defendi o Bolsonaro ser um lulista. Ou critiquei o Bolsonaro virar um lulista. E eu tenho uma A gente frase, precisa superar. não é nem minha frase, que eu quero encaixar dentro disso aí. Que ontem eu estava Fica à vontade. assistindo o Augusto Cury, que eu gosto muito dele. É um cara que Sim. é genial, ele. E ele falou uma coisa que eu peguei, eu falei assim, eu vou colocar isso daqui para que amanhã eu possa dizer isso. Porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Quem tem necessidade de mostrar para o outro poder, quer ser o iluminado, sabe? Quer ser aquele que dá a última palavra, aquele cara prepotente, aquele cara que grita, aquele cara que fala alto. Esse cara neurótico, geralmente são chamados os neuróticos, né? Eles têm, Sim. Juliano está aqui, a psicólogo pode até me corrigir, eles têm uma baixa autoestima. Eles têm necessidade de aparecer. Na verdade, a gente teve aqui agora... Oi, Roberto Dutra. A gente teve aqui agora... Perdemos em plena pandemia, estou dentro da tua pergunta, perdemos 3 ministros. 3 ministros. Isso não é hora de se perder ministro. Agora não é hora de ficar gritando mais do que o outro, falando mais alto que o outro. Agora é hora da gente se concentrar nas vidas, nas pessoas. Entendeu, Samuel? E eu não vejo condições nenhuma do governo, das pessoas, como elas estão agora, divididas, conseguir pensar e focar numa solução. Porque é como você falou, o governante ele não está ali para agir sozinho. Ele tem que ter também você ajudando ele, né? Fazendo sua parte. Se você não fizer o que o governante está pedindo para você fazer numa pandemia, você vai estragar todo um governo que está sendo feito para poder melhorar isso. Então, cara, eu vou te falar, o brasileiro é um bicho teimoso e, ao mesmo tempo, não são todos, tá? A grande maioria é muito inteligente, tá bom? Mas tem uma minoria aí que, vou te falar, irmão, é teimoso pra caramba. Só Jesus. Assim, você sabe, e eu converso contigo pessoalmente também, então você sabe, a gente se acompanha nas redes sociais, e hoje as redes sociais são um grande chamariz de opiniões, a gente expõe com muita tranquilidade aquilo que a gente pensa, sabe a opinião sobre o governo. Não é o governo que eu votei, não é o governo que eu queria um governo que não fosse o extremismo e a falta de competência bolsonarista, e também não fosse um projeto que não avançou, que foi o lulismo, né? O petismo principalmente. Entendo que esta eleição de 2018 ela trouxe à tona toda uma análise ao Kenny Nobre, trouxe à tona toda uma crise política, desgaste aquilo que você falou, tem político muito honesto. Eu estou contigo e não abro nisso. A gente tem que saber analisar. Mas existe um desgaste muito grande um processo de descrédito político, culpa dos próprios políticos. Eu vi até a Laura Carneiro falando sobre isso na sua live. Ela lembrou isso, olha, não tem como dizer que está errado. Uma grande mulher. Hoje ela também está numa live, mas ela não está aqui.
Foi muito boa mesmo. E as pessoas precisam entender que. E aí, claro, a gente pode fazer uma outra live depois analisando o que fez essa eleição acontecer, como ela fez, as suas variáveis, tem a questão da facada, tem a questão do antipetismo, mas tem, acima de tudo, um processo de descrédito político. Agora, não é porque eu estou desacreditado politicamente que eu vou deixar comprometer a minha análise política. Que é o quê? Eu não vou eleger o PT de novo, por exemplo, porque eu não entendo que ele avançou. Perdemos 4 anos nos últimos dias de passagem. O Temer era vice do PT, eu não vou ficar passando pano para ninguém nessa opinião, porque o Temer foi o vice da Dilma. Uma escolha em que muita gente não queria, e eles bancaram até o final. Tanto que o Haddad, depois da eleição, vem dizer que golpe é uma palavra muito dura. Tudo bem. E, ao mesmo tempo, não é porque eu não quero, e nós tínhamos aí 11 opções, que eu ia eleger alguém que durante 28 anos teve 2 projetos na Câmara só. E que nunca teve uma atuação de fato que conhecesse o país. O que eu vejo é que essa divisão ela é alimentada pelos dois lados. Fala, Bimbim Portela. Fica aí. Não vai embora, não, tá? Ele aí. Agora, é uma divisão. Coisa, Samuel, dentro da sua fala. Fica à vontade. Eu acredito muito no seguinte: enquanto brasileiro, não são todos, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai generalizar aqui o que eu tô falando. Porque tem gente que pega um pedacinho assim e faz isso aqui, ó. Presta atenção, enquanto o brasileiro não aprender a votar e não aprender também a pensar mais com o racional do que com o coração, vai se dar mal. Porque tem muita gente que adora de viver de Bolsa Família. Tem muita gente que gosta de viver nas costas do governo. Enquanto o brasileiro não for para as ruas e dizer para o governo que nós temos que botar os presidiários para trabalhar e eles mesmos se alimentarem, a gente não vai, não quer mais ficar pagando esses bandidos para ficarem lá dentro recebendo salário muito maior do que pessoas que trabalham aqui fora. Tem esse problema. Tem outros problemas mais. Não é ficar tirando do bolso do contribuinte, tem que tirar do bolso de quem não trabalha, entendeu? De vagabundo. Entendeu? Então, enquanto o brasileiro não começar a exigir medidas que são reais e que vão melhorar o Brasil, a gente não vai para lugar nenhum. A gente deixa o governo fazer o que quer e o que não quer do Brasil, Samuel. Na verdade, é esse o Brasil que você queria para você? Não é esse o Brasil que eu gostaria para mim. Eu vou ser mais direto na questão histórica, e eu sei que você entende dela, isso. Essa live, para mim, ela é muito especial em relação até às outras, porque nós temos posições divergentes sobre alguns assuntos e temos condições de conviver muito bem com os passados, claro. Que nós fazemos isso. E eu gosto eu acho que isso precisa ser compartilhado com mais pessoas, a maneira cordial que a gente convive, inclusive divertindo e produzindo. Primeira coisa, essa democracia não é a ideal. Claro que não. E olha que você sabe que eu sou um defensor. Democracia você sabe que o cara é obrigado a ir votar? Isso é democracia, Samuel? E você sabe que eu sou um defensor da democracia, do processo democrático. Você acredita em democracia onde você é obrigado a votar? Eu não acredito em democracia em várias questões, não só pelo fato de você ser obrigado a votar, mas como também no sistema que define as vitórias eleitorais. Elas não são tão democráticas. Que é um sistema completamente corrupto. Exatamente. Porque se não fosse corrupto, outros países de primeiro mundo já teriam aderido. Em época de eleição, a gente sempre lembra da história das eleições, em época de Copa do Mundo, história de Copa do Mundo, de Olimpíadas, é assim, né? Você vai pegando, você é jornalista, sabe? Vai pegando matéria. Você tem dor de dente, você lembra do dente, né, Samuel? Exatamente. Se você for falar nós formos falar de democracia, lembra da Grécia, a democracia grega era bem diferente do que é isso, e nós temos o comprometimento do sistema democrático pela própria força de poder, financeiro, estrutural. A democracia da Grécia, você acha que era muito democrático ou não democrático? O que você acha? Não, dentro do que se tinha, não quero ser anacrônico, dentro do que se tinha naquele momento, era um modelo que parcialmente funcionava. Então, mas tinha uma série de coisas ali que poderiam. Sócrates, por pregar em praça pública numa coisa que ele acreditava politicamente, ele teve que tomar cicuta. Porque ele não quis admitir que estava errado. Então, isso não era democracia. A democracia sempre esteve... Eles sempre colocaram uma cortina de fumaça na frente da democracia. No país que a gente vive, e em todos os outros países, infelizmente, nós somos governados. A gente é governado por tudo. Hoje, por celular, a gente é controlado. Aliás, a gente é controlado por celular. A gente, por exemplo, você viu outro dia... Cara, não sei onde foi em Fortaleza, se eu não me engano. A mulher foi presa, tomou soco, tomou pancada, ela não tinha feito nada.
Ela só estava lá em frente à caixa, requerendo o auxílio dela. Tomou pancada pra caramba, entendeu? Imagina um policial, cara, querer... Não são todos, tá? Mas o cara querer medir força com um civil, cara, ele estando armado. Ainda depois você ainda é acusado de ter... como é que foi? De abuso de ter abusado da autoridade. Pelo amor de Deus, Japão, onde a gente vive? Só deixar uma coisa bem clara, que quando a gente cita a questão do exemplo da democracia grega, é porque ela foi a primeira vez que existiu um modelo de eleição direta. Sim. Mesmo assim, só envolvia uma parcela muito pequena da população. Sim, só os mais ricos. Exatamente. Então você não tinha uma democracia real. Só analisando, pensando que a gente fez um corte espaço-tempo nesse sentido. A gente tem uma... Eu penso sim, nós temos uma democracia burguesa que de fato não funciona. Nós daqui acabamos de elencar uma porrada de coisas, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, nós temos a necessidade, dentro da democracia que nós temos, dentro do que nós temos para hoje, de defender o funcionamento e a existência das instituições democráticas que nós temos nesse momento. Mas, Samuel, por isso, por exemplo... um país democrático onde a desigualdade é igual tem no Brasil... Não tem. Olha a desigualdade, é por isso que não existe democracia. O povo que é mais pobre, que é uma faixa aí de 90%, porque o resto é rico, tá? Eu estou botando 90% porque 5% tem muito dinheiro, o resto tem muito pouco. Vive abaixo da linha de dois salários mínimos, tá? Então, como é que um povo desse consegue estudar, consegue aprender, consegue entender que nós temos que saber votar e saber cobrar, saber viver numa democracia, onde o próprio povo ele cercia você de ser uma pessoa que pode se expressar sem ter que tomar pancada? Aí a gente está analisando a questão de como a desigualdade social ela determina o funcionamento. Ontem nós falamos disso com o deputado Paulo Ramos. Mas né? isso é tudo. Como a desigualdade social ela determina tudo. E aí a gente vai lembrar de como ela de fato surge. A gente vai entrar não vamos conseguir agora, claro, mas vale a pena. Presta atenção pensar numa Cuba, ideia. no que está acontecendo. Se a gente analisar como a desigualdade social... Fizeram as pessoas ficarem desse tamanho, tornaram o país desse tamanho para 2, 4 pessoas comandarem, cara. Mas que também, antes da Revolução Cubana, também não tinha nem um processo nem democrático, nem um mínimo de comida. Não. Então, assim, a gente vai ter que analisar todo o processo, pensando de como, por exemplo, o capitalismo age no processo de desigualdade social e como essa desigualdade social ela piora, ou melhor dizendo, ela faz com que a democracia de fato não existe. Quando você fala do povo, se citou 90%, tem uma outra questão, né? Um povo sem educação, ele não consegue entender até onde ele pode ir e como ele pode chegar até lá e fazer com que os seus ele não consegue entender quais são os seus direitos, Samuel. Ele só entende quais são os seus deveres, porque são obrigados a entender. E uma das ferramentas de você manter a democracia dentro das mãos, a gente chama isso na história da democracia portuguesa e tudo mais, dentro das mãos daqueles que querem, é o quê? É você não dar educação, é você não fomentar o senso crítico, é você fazer com que as pessoas fiquem isoladas cada vez. Muito longe, internet, pão e circo, exatamente. Exatamente isso. Por exemplo, quer ver uma coisa que me revolta? A questão da ajuda emergencial. Eu estava lembrando, inclusive, da moça, eu fui conferir a Fortaleza, parece. Da foi agredida com relação o auxílio do Jair. Não é do Jair. Né? Assim como, por exemplo, outros auxílios do Lula. Não é do Lula. São políticas públicas para todos, ou para, obviamente, aqueles que precisam. E aí, é claro, você tem uma classe política que acaba atrapalhando o processo. Por exemplo, teve 17 mil militares que receberam auxílio emergencial. Assim como também na época do Bolsa Família mais alto. Não. Falo. E assim como... Mas é o povo que é mal educado. Vou te dizer por que o povo é mal educado. As pessoas sabem que tem gente passando fome. O cara não está passando fome. Ele tem a renda dele, mas ele vai lá e ele se inscreve e ele recebe. Porque ele não tem empatia. Ele não tem empatia. Eu conheci pessoas que fizeram fizeram o cadastro do auxílio sem precisar. Eu conheço. E vou dizer mais, para não dizer que eu estou falando só do Bolsonaro. No maior período da discussão do Bolsa Família, sobretudo no segundo mandato do Lula, com o início da Dilma, eu vi, ninguém me contou não, presidente, associação de moradores tentando
para ajudar um ou outro, é passar mesmo o pano. E aí eu dizia assim, peraí, quem é o mal culpado? É o vereador? Claro, sem vergonha, tem que dar uma coça nele. Mas o cara que sabe que não precisa, ele não podia estar aceitando. Tá Sabe, bem. ninguém levanta. Olha, Simone, A quando minha esposa menos ficou grávida, que ele pegasse esse dinheiro e comprasse em cestas básicas para quem não conseguiu o auxílio. mas não vai. Você sabe que não vai. Acaba não fazendo. O cara que tem essa índole não faz isso. Eu lembro que quando minha esposa Eu ficou creio ainda que grávida, tem gente que faça. muito pouco, Simone, na minha opinião, claro, muito pouco. Eu conheço algumas pessoas que fazem umas coisas maravilhosas, mas o cara não precisa fazer isso. Olha, durante a gestação da minha esposa, nós descobrimos muito tarde a, a gravidez da Glaucia, né, nascimento da Bia, descobrimos muito tarde. A médica até brincou assim, ó, ou tem um de 4 meses ou tem 2 de 2. O desespero bateu. E, peraí que eu vou arrumar, tem grandes amigos em Barra Mansa, eu vou arrumar aqui o exame e tal. Eu falei, não quero passar à frente de ninguém. Ela vai esperar, infelizmente não tínhamos condição de fazer particular naquele momento, no outro mês parece que nós fizemos, naquele momento tinha que entrar na fila, é um absurdo, mas podemos discordar, concordar com isso, o absurdo ter que ficar esperando, mas ela não podia, porque a minha amizade com o prefeito era grande, passar na frente de outras mulheres que estavam esperando um tempão. Assim, é uma coisa também nossa. A gente também tem que negar essas Eu sempre falo possibilidades. isso, Eu sei que Samuel. Eu sempre falo isso. Hum? Eu tenho plano de saúde. Sabe por que eu fiz o plano de Sim. saúde? Eu conheço prefeitos, eu conheço o dono de hospitais, eu conheço gestores de hospital. Por que eu tenho plano de saúde? Justamente porque eu tenho vergonha na minha cara. Eu não quero passar na frente de ninguém que precise. Então, eu podendo pagar um plano de saúde, eu estou dando a oportunidade de uma outra pessoa estar lá na fila na minha frente. Você entendeu? Eu não vou usar. Você tem a consciência que você tem condição de fazer. Claro, eu não vou Exatamente. persuadir ninguém para passar na frente, porque eu tô me sentindo mal ou posso morrer. Cara, que isso? Isso é um absurdo. Isso é E o falta de ideal, empatia. Simone, Mais uma vez eu repito. e o ideal era óbvio que você, que tem condição, também fosse assistido pelo SUS. Esse era o ideal. Esse era o necessário. Mas Esse se o é SUS o fosse, de cenário. fato, uma coisa que abrangesse Exatamente. a É onde eu todos, queria. né? E aonde eu quero chegar no próximo item. Eu fiz aqui um. Senão a Estou gente vai aprendendo com morrer você. falando dessa política aqui, já tá me dando raiva. Não, eu ia fazer um link com Já tá me relação à dando sua raiva opinião. falar de política. Já. Seu tom já tá mais alto. Eu Mas já faz não parte. consigo. Mas Olha, Samuel, por Deus do céu, são 25 anos trabalhando nisso, cara. Olha, é diário, né? olha, É diário, né? se eu fosse gritar para o mundo o que eu penso, acho que Jesus voltaria na hora para calar minha boca. Você estava falando do sistema de saúde, eu lembrei de um item que eu escrevi aqui, e que é a questão do isolamento. Uma das maiores preocupações nesse período da pandemia, aí depois eu vou entrar na questão da saúde mental, porque eu sei que você tem uma opinião muito legal sobre isso. Você estava na live da psicóloga Aline Maia que eu fiz. Você deu, e depois até eu e a Aline ficamos conversando sobre você, sobre as coisas que você escreveu. Um dos doida maiores. para pedir para entrar na live de vocês? Eu tava doida para cutucar aquele botãozinho. Entrar na live. O Instagram não tá nem aceitando dois na live. Ó, engenheiro ambiental, dos melhores, hein? Um dos maiores motivos do isolamento, do pedido de isolamento, principalmente no início do processo, era pelos nossos problemas com relação a UTI, CTI, Sim. nossas instalações de saúde são muito Pra precárias. não sobrecarregar, A grande questão. Né? Todo mundo Exatamente. E agora estamos vendo, sobretudo no Rio de Janeiro, que é o nosso maior contato, nós vivemos aqui no estado do Rio, né, a demora para entregar alguns hospitais e sobrecarregada, e a necessidade, por exemplo, do governo federal liberar aí 246 leitos, que ajudaria bastante, leitos vazios. Não estão com ninguém, não. Como é que você vê essa questão do isolamento, sua opinião sobre isso, e depois, se você quiser encaixar direto na questão da saúde mental, eu queria muito ouvir sua opinião com relação a quais são as consequências do isolamento para a nossa saúde mental. Ok, olha só, Samuel. No início, eu achei que o isolamento... A gente tem dois tipos de isolamento, né? O horizontal, né? E o vertical. No início, eu achei que o isolamento horizontal... vertical... horizontal fosse melhor, porque realmente para não sobrecarregar, né, o sistema de saúde, que não dava vazão se todo mundo pegasse a gripe, né, o Covid-19.
Mas conforme foi, o Brasil vai ter um pico agora em abril. O Brasil vai ter um pico agora em maio. O Brasil já está tendo pico, cara. A gente está aqui, o Ministério da Saúde divulgou nessa quarta-feira, do dia 20, eu estou com os dados de ontem, tá? 18 mil... Eu estou com os dados de hoje, tá? Então, 18.859 mortos e 291 casos. Foram 888 mortes apenas em um dia. E agora eu já vi descendo no meu noticiário aqui que já teve mais 700 e poucas mortes hoje. Então, veja bem. Eu vou confirmar com você, só vou te interromper para confirmar o seguinte. Ontem nós tínhamos 18.859 mortes confirmadas e 291 mil casos. Isso. Hoje nós chegamos a mais de 300 mil casos. Olha. E já chegamos a 20 mil mortes. Isso, só hoje, então, caso então vai a minha resposta. Foram 1.188 óbitos. Isso está demonstrando para a gente que o isolamento horizontal já não dá mais certo. Tem que ser o isolamento vertical. Ou seja, quem puder e tiver condições de trabalhar, saiam e vão para a rua trabalhar, mas usando máscara, usando álcool em gel, se higienizando, tomando todas as precauções quando chegar em casa para não contaminar ninguém, evitando aglomerações. Então, eu trabalho desde o início da pandemia, estou nas ruas, você também está na rua. Você se cuida, eu me cuido. Se todos nós nos cuidarmos, não vai haver a proliferação do vírus. Então, a gente viu que no início era legal ter o isolamento horizontal, mas agora não é mais. Principalmente porque a gente está vendo que os casos, mesmo estando em isolamento horizontal, mesmo tendo estados que estão em lockdown, a gente tem visto só crescer. Isso quer dizer que as pessoas continuam nas ruas e fazendo M, para não falar besteira, fazendo M, andando sem máscara, contaminando as pessoas. Tem muita gente que vai dizer assim, caramba, eu defendo ficar em casa. Não, você está em casa, não está crescendo o número de mortes. Então, é melhor você ir para a rua, se cuidar, né? Manter quem você ama dentro de casa e deixar a economia do Brasil não cair da forma que está caindo. Porque se cair da forma que está caindo, Samuel, a gente vai levar no mínimo, 10 anos para recuperar. No mínimo, tá? Eu estou falando no mínimo. Então, eu hoje defendo o isolamento vertical. Porque eu não estou falando só de vidas. Nós não vamos perder mais vidas pelo isolamento vertical. Eu também estou falando de sobrevivência. Até quando o governo, estava vendo hoje na televisão, até quando o governo vai conseguir estender essa ajuda de custo que eles estão dando de R$600? A gente já tá em mais de 155 bilhões de reais. Eu estava escutando o cara falar que o Bolsa Família gasta 29 bilhões de reais ao ano. Nós estamos gastando em um mês 155 bilhões de reais. Até quando a gente aguenta isso? Vai ter gente morrendo de fome, Samuel. Gente morrendo, sabe de quê? De infância. Você perguntou na área de psicologia, que eu acho. Tem gente pirando dentro de casa. É marido agredindo mulher o tempo inteiro, agredindo filhos. É mulher que não aguenta mais o marido dentro de casa, não aguenta mais lidar com as crianças. Eu sei que o isolamento agora para criança tem que manter em casa. A criança não pode voltar a estudar. A gente não pode ter, tipo assim, voltar às aulas. Como é que vai ser a política? Como é que vai ser? As pessoas estão achando que vão entrar dentro das casas e... eu sou candidato fulano de tal. Cara, essa política vai ser toda ao inverso, vai ter que ser toda feita na internet, bicho. Agora, tem coisas que pode se fazer. Por exemplo, você pode abrir uma loja que você pode pedir a pessoa para ficar do lado de fora esperando. Você quer saber uma coisa que está passando, que está fazendo com que o número de mortes aumente? Fila em banco, fila em lotérica. Esses showzinhos particulares que quem tem grana estão dando dentro de casa e chamando de fora. A gente não denuncia, mas eu sei de muitos que acontece aqui em Partido da Fé. Bares que estão abertos, meia porta, e cheio de gente lá dentro tomando cachaça, tomando cerveja. E aí, o que você me fala? Isso é isolamento? Cara, bota o povo para trabalhar. Tem gente que gosta mesmo de ficar dentro de casa para receber os R$600 sem fazer porcaria nenhuma, entendeu? E se durasse... E tem gente que está torcendo para a pandemia durar muito mais tempo para poder ficar recebendo os R$600 sentado dentro de casa. É isso que eu penso, entendeu, Samuel? Você me desculpa se você pensa diferente. Não, deixa eu só...
eu acho muito legal, eu já te falei, acho legal demais porque a gente consegue divergir, manter um nível de debate lá no alto, que graças a Deus nós estamos fazendo isso. E não fazemos só aqui, não. Fazemos em qualquer lugar. E o meu tom de voz é assim mesmo, gente, porque eu sou neta de italiano, então é normal isso, tá? Agora, sobre Samuel, só uma palhinha. E também tem um outro problema, Samuel. As pessoas não sabem viver. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em sociedade. Então, nós precisamos, nesse momento crítico de pandemia, estarmos mais unidos do que nunca. Mas unidos como? Unidos e ao mesmo tempo separados. Nós temos que ter empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você não querer passar para o outro aquilo que você não gostaria que passassem para você. Então, eu acho, por isso que eu coloco o isolamento vertical hoje como uma ideia, para mim, favorável. Porque se você tiver amor ao seu próximo, empatia e tomar cuidado, você não vai transmitir a doença, você não vai pegar a doença. Deixa eu tentar. Eu anotei umas coisas em cima do que você falou, e eu acho que tem uma análise sua que eu concordo totalmente, que é a questão de que as pessoas estão na rua fazendo meme. Né? Não só na rua. As pessoas não. O que aconteceu com o isolamento horizontal? Que é o isolamento proposto anteriormente. Sim. E eu não vou citar o presidente, porque ele não propõe isolamento algum. Não, desde o início não propõe. Mas eu vou chegar lá. Eu entendo que você imagina se você no lugar dele, desespero também. Eu vou dizer algumas coisas que eu faria no lugar dele. O que você está propondo hoje é o isolamento vertical, tá? Que é bom dizer que o isolamento vertical não é o inverso do horizontal. Tem nuances, né? Porque as pessoas estão acostumadas ao seguinte, ou é o A ou é B, ou é 0 ou é 1. Não é assim que ele não há seleção de grupos específicos. Exatamente. O que deu errado no isolamento horizontal? Primeiro, as pessoas não respeitaram. Não respeitaram. E quando elas não respeitam, não adianta a gente não respeitar por vários motivos. Elas não respeitaram porque elas não acreditam, porque nós estamos numa fase de negacionismo de ciência absurda. Falou tudo. Tem que levar a sério. Não respeitaram porque se espalhou de maneira muito rápida uma série de fake news. E que essas pessoas concordam com a fake news porque elas se veem nela. Elas não têm o trabalho, e olha que vocês, como jornalistas, você sabe disso. Você faz essa ferramenta que eu vou dizer agora, eu já vi você fazer, que é o seguinte, olha, eu vou conferir ali se isso é verdade ou não, daqui a pouco eu venho e digo se a matéria é verdade ou não. As pessoas têm essa ferramenta nas mãos, porque elas compartilham a imagem, compartilham o pensamento, mas não usam o fato de compartilhar e verificar se aquilo ali é verdade ou não. E aí começou muito rápido isso. Você teve uma atitude presidencial que atrapalhou muito. Por quê? Porque quando você demora a agir e você não dá condições para que as pessoas de fato fiquem em casa, né, deixando fora de casa apenas aqueles que precisam fazer com que as atividades essenciais aconteçam, já é um problema. O segundo problema é quando você é o presidente da República. Né, da teoria não, com 57 milhões de votos, não foi a maioria do país, mas democraticamente foi a maioria. E ele não consegue respeitar isso ao ponto de tirar foto, ao ponto de dizer que é um resfriadinho, dizer que o pior já passou. Hoje nós tivemos um recorde de número de mortes, porque o pior não foi lá um mês. Então nós tivemos exemplos das nossas lideranças muito ruins. Por exemplo, o que nós poderíamos fazer para fazer com que o isolamento acontecesse de fato? Primeiro, exemplo tem que ser dado de quem está de cima. O presidente sempre disse que a gente tem que governar pelo exemplo. Ele não deu exemplo de combate ao coronavírus. Ficou, inclusive, agora, como está agora, você lembrou muito bem, Simone, perdendo três ministros no meio de uma Covid. Nós somos o único país do mundo que tem uma crise dentro da crise do coronavírus. Nosso assunto não é o coronavírus o tempo todo. A gente passa o coronavírus o assunto do coronavírus é quando sai a notícia a partir das 7. A gente passa falando de política, os problemas da política decorrentes dela durante o período todo. Nós somos o único país que tem esse problema. Nós perdemos 2 ministros da saúde da pasta necessária para esse combate. O que nós poderíamos fazer para isso acontecer, para bancar financeiramente isso? Primeiro, nós temos revoga o teto de gasto. A gente tem 1 trilhão no caixa da União que não pode ser gasto. Segundo, tira as renúncias fiscais, né, principalmente daqueles que têm muito dinheiro, para você proteger o pequeno empresário, para você proteger o mais pobre. Então, assim, a gente precisa fazer os cortes, infelizmente, aonde tem que ser feito. Se você revoga o teto de gasto e você pode voltar, que já é um absurdo. A gente pode discutir teto de gasto. Eu nunca vi teto de gasto em qualquer país civilizado que economicamente, só essa política neoliberal burra, que não é nem uma política liberal. Eu quero dizer aqui que eu respeito alguns pensadores liberais,
sobretudo, entendem qual é o papel do Estado. Tá? Não estou aqui criticando, né, o liberalismo A gente não está em si. criticando ninguém, mesmo porque cada um toma Não, a sim, atitude que acha necessário no momento que acha que é necessário, mas entendeu? já não dava para ter teto de gasto antes. Agora, então, não. Você precisa trabalhar com esse 1 trilhão. Agora, não dá para ficar ao mesmo tempo com esse problema todo, e você ter renúncia fiscal. Você tem que proteger os mais pobres. Você tem que fazer o quê? A gente já tinha 50 milhões de brasileiros desempregados informais antes da crise. Antes da crise. Sim. Então, ou a gente faz o debate de que a gente precisa. Primeiro, porque já não deveria existir essa questão do teto de gasto, porque não existe um país que está crescendo, o número, inclusive, de habitantes, você tem o mesmo tipo de investimento que você tinha anterior. Não faz sentido isso. Segundo, que diante de uma crise dessa, em que o mundo está mudando a maneira econômica de trabalhar, até os mais liberais estão utilizando a questão do social como necessidade de sobrevivência, e o Brasil faz um Corona Voucher, e aí você lembrou uma outra situação que eu anotei na hora. A fila da Caixa é um absurdo. Primeiro que você burocratiza. Não havia necessidade de burocratizar tanto a questão desse Corona Voucher, vamos chamar assim. O Ciro chama muito isso e eu acabei me lembrando. Segundo que a realização dessas filas é um grande... emanar vírus para tudo que é lado. As cidades não estavam prontas para esse tipo de coisa. Muita gente daquela fila, e você sabe que a gente trabalha com o Kenny, ele abriu o escritório para poder fazer aquela coisa toda. As pessoas, às vezes, o cara não tem como ir em Três Rios resolver a questão de um CPF. Ou o cara aparece lá como presidente da República. Parecia um cara um dia desse com... Eu sou vereador, eu estava citando que eu sou cargo eletivo. Assim, a gente vive um caos geral, onde o coronavírus está fomentando e deixando mais latente ainda todas aquelas desigualdades sociais que nós falamos no meio da live. Manda ver. Só que, Samuel, as pessoas não sabem, e o que eu gostaria muito de falar é que nós somos sobreviventes, né? Essa não é a primeira pandemia que o Brasil passa. Eu tive que fazer umas anotações. Em 1883, a Folha Nova, que era um jornal, ela relatou a situação de uma epidemia que recaiu sobre a então freguesia rural de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Os apelos... Sim. Os apelos dos chefes de família do local relatavam era a falta de médicos. Olha, 1883, os mesmos problemas que estão acontecendo hoje aconteciam naquela época. Ou seja, a gente não evoluiu em nada. Presta atenção. Os apelos dos chefes de família do local relatam que há falta de médicos, como também de medicamentos, visto as medidas tomadas pelas juntas de higiene não estarem em relação com o número de doentes que precisam de socorros. Acredita-se que tais febres eram disseminadas pelos odores de pântanos. Por isso o nome paludosa, que significa ser um local pantanoso, alagado. Obviamente, hoje, né, nós sabemos que significa ser que não eram os odores. Mas sabe o que era que provocava aquilo? Eram os mosquitos que estavam nessas valas, que existem até hoje, pelo menos no Brasil, e que picavam as pessoas e que trouxeram essa pandemia que matou milhares de pessoas. Logo depois, nós tivemos, em 1918, a gripe espanhola, que tivemos 35 mil brasileiros que foram mortos, causando por todas as regiões. E assim a vida cara. Depois disso aí, em 1900, imagina uma pessoa que nasceu em 1900. A gente teve ali o 14º aniversário do cara, a Primeira Guerra Mundial. Aí 18º aniversário do cara, 22 mil pessoas morreram nessa guerra. Presta atenção. E no final do ano, uma epidemia de gripe, que foi a espanhola, atingiu o planeta. E essa porcaria dessa pandemia durou até o seu aniversário de 20 anos, de 18 a 20, 2 anos. 50 milhões de pessoas morreram. 50 milhões de pessoas morreram em 2 anos. Não estou brincando, não, Samuel. Foram 50 milhões de pessoas em 2 anos. Aí, imagina você, no seu 29º aniversário, uma grande depressão começa. O desemprego atinge 25% do PIB mundial, que cai para 27%. Isso vai até os 36 anos. Isso mesmo cidadão, tá? Vamos supor. Em 33 anos, o país quase entra em colapso com a economia mundial. Agora você imagina você completando 39 anos, a Segunda Guerra Mundial começa. Olha esse cidadão que passa. Ele nasce já dentro de um caos.
Aí vira a Segunda Guerra Mundial começa. Você ainda nem chegou ao topo da colina. E não tente se recuperar o fôlego, não, viu, Samuel? Que tem mais. Entre os 39 e 47 anos, 75 milhões de pessoas morreram na guerra. Aos 50 anos, a Guerra da Coreia começa. 5 milhões de pessoas morrem. Aos 55 anos, a Guerra do Vietnã começa. E não termina por aí. Por 20 anos, 4 milhões de pessoas morreram nesse conflito. No seu aniversário de 62 anos, você tem a crise da mísseis cubanos. Um ponto de inflação na Guerra Fria. Aí você vem, a vida do nosso planeta, quando a conhecemos, deveria ter terminado. Grandes líderes impediram que isso acontecesse. Ou seja, a política, desde 1800 e tal, ou desde Cristo ou antes de Cristo, já é uma bosta. Você quer saber disso? Por quê? Por causa da política, por causa dessa bosta, dessa gente que só quer poder e dinheiro, que não são todos. Vamos novamente deixar bem claro aqui que existem bons políticos, como existiram no passado, mas infelizmente a maioria é pilantra e cretina. Fazem guerra. E hoje nós estamos numa nova guerra contra um vírus invisível, que já podia ter tido um remédio, uma porcaria qualquer, porque a gente vê político sendo curado em 3 dias, mas pessoas pobres que estão morrendo com falta de suficiência respiratória, com problemas pulmonares, com problemas de rim, com problemas de coração. Porra, o cara é pobre e morre. Agora o cara rico não morre. O cara entra dentro da CTI com 3 dias de coronavírus, está vivo. Agora me explica que palhaçada é essa. Que remédio milagroso é essa? Porque o mesmo Cristo que cura ele, me cura. Primeiro, Simone, a questão, por exemplo, quem a gente falou tá lá... curando ele, Samuel? É o que eu quero saber. Eu tenho a resposta na ponta da língua, né? Você sabe que eu não sou a favor da cloroquina. Eu sou a favor que se estude a cloroquina com outro medicamento, se chegue à dosagem certa e se estude o paciente antes de dar. Agora, efetivamente, muita gente já usou. O que mata mais, obviamente, o pobre do que o rico é a falta de serviço de saúde que funcione. O cara que vai para a rede Aí DOR... a gente vai entrar na rede farmacêutica, cara, na indústria da farmácia, com relação, que hoje leva bilhões de reais, porque a gente já tinha que ter a cura até do câncer, a gente não tem. Com relação a 2 pontos, assim, eu deixar bem claro que também não sou contra a minutos da live já, hein, Samuel? Vou fazer o seguinte, assim que estiver encerrando, a gente interrompe um ao outro, eu jogo ele no IGTV, depois eu faço a edição, e a gente pega uma outra e eu coloco aqui o link. A pessoa vai seguindo normalmente. Só se todo mundo prometer voltar. A galera volta. Toda vez que aconteceu isso, eu dou até mais, não toda vez que aconteceu isso. Então a gente tem assim, a gente tem alguns Hitlers na história, porque a gente fala que Hitler foi o cara que mais matou. Tem gente que está matando mais que Hitler hoje. Deixa eu só te falar uma coisa. A questão até para ver se a gente consegue encerrar essa uma hora, a questão da cloroquina, não sou contra a cloroquina, desde que haja um estudo meticuloso, como deve haver para qualquer medicamento, exatamente, que prove que ela é eficaz nas variáveis necessárias. Sim, mas o que vai curar agora, é uma vacina, o que não dá, Samuel. Não, sim. Agora, o que não dá é para você entubar, em termos de protocolo para dentro, do protocolo de saúde, uma substância que a gente não tem nenhuma prova científica da eficácia dele. Assim, é bom lembrar, porque está na sua área, que nós estamos vivendo esse momento de negacionismo muito porque somos governados por gente que nega a ciência. Tanto nega a ciência que na área da psicologia, essa galera está defendendo a volta dos manicômios. Isso é uma loucura. Daqui a pouco... Isso é uma loucura. Assim, e aí nós estamos necessário todo um debate antimanicomial em pleno século XXI. Cara, a Nise, ela já falava. Gente, pelo amor de Deus, manicômio não cura ninguém, pelo contrário, mata as pessoas. E detalhe, nós estamos tendo que voltar nesse debate em pleno século XXI, porque existe uma política interna no governo de voltar com as práticas e os manicômios. Deixa eu vou encerrar aqui. Publico no IGTV e já tô voltando. Vou dar rápido. Todo mundo volta. A gente abriu uma nova. Nunca vi só voltar, galera. 2 lives com a mesma pessoa. Tô voltando. Tô esperando.